Meu nome é André Araújo Campos Girodo, eu tenho 32 anos, eu sou batizada há 20 anos, a conversão está trabalhando, continua trabalhando em mim, Deus tem me transformado. Sou casada com o terceiro filho, homem do Eugir Girodo, então todas me conhecem pelo Girodo. Eu sou de Mococa, interior de São Paulo, só que agora eu moro em Ribeirão Preto, que é mais perto. Então, nós estamos assim, eu falo que Ribeirão tem tudo que uma capital tem com jeito de interior. Então, eu deixo o convite para vocês virem conhecer, porque a minha terra é muito boa, é muito quente, mas eu gosto daqui, aqui é maravilhoso para se viver. Não tenho filhos ainda, isso é projeto de Deus para nossas vidas, então nós estamos assim. Eu acho que é só que eu posso me apresentar. Eu hoje ajudo a Igreja de Ribeirão Preto, tem duas congregações, tem a do Ribeirão Verde e a Igreja da Vila Mariana, são duas congregações, eu congrego no Ribeirão Verde, e é onde eu ajudo com as jovens e o ministério, principalmente de reunião de mulheres. Então, esses são os meus trabalhos. Hoje eu estou sendo tutora no Mulher Cristã, com o chamado da Silene, graças a Deus ela me chamou para esse ministério, e eu me sinto abençoada, porque Deus tem falado comigo. Então, é isso, eu vou fazer uma oração, e aí a gente começa a nossa reunião, tá bom? Oremos. Pai Santo, querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos reunidas, obrigado por mulheres com os corações dispostos, que o Senhor possa nos ajudar a aliviar as nossas bagagens, a entender e a ver aquilo que tem sido pesado, qual é o fardo que nós temos levado. Eu rogo ao Senhor que me use, me capacite para toda boa obra, e tudo que eu falar aqui, ó Pai, primeiramente sirva para mim, como eu tenho estudado, para que eu possa auxiliar outras mulheres, ó Pai. E aquilo que elas já sabem, que traga a memória, que nós possamos continuar buscando agradar ao Senhor e sermos aprovadas por Ti, ó Pai, como mulheres que conhecem o Seu propósito e fazem aquilo que o Senhor nos preparou, ó Pai. Obrigado por mais essa oportunidade, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Queridas, eu queria pedir para vocês fecharem os olhos, e eu vou pedir para vocês respirarem e para pensarem a respeito disso, desse tema que a gente vai falar. Então, eu gostaria que, se vocês pudessem, sentar num local que você esteja tranquila, e só pode ficar com os olhos abertos mesmo, e eu gostaria que vocês respirassem profundamente, tentassem encher o pulmão e soltar pela boca. Tente fazer isso 3 vezes. Vamos tentar fazer junto. Mais uma vez. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem isso? Eu gostaria que vocês agora, porque a respiração nos acalma e aumenta a oxigenação no cérebro. Então, quando a gente faz essa respiração, a gente vem para o aqui e o agora. Eu gostaria que vocês refletissem a respeito da bagagem que vocês estão carregando. Vocês pensem em alguma coisa. Quando fala em bagagem, o que vem à memória rapidamente, mesmo assim, sem muito fazer associações, mas, por exemplo, uma bagagem. Eu carrego a minha bagagem, eu, por exemplo, vivo cheia de sacolas. Tá? A minha bagagem é as coisas que eu não posso deixar em casa. Documento, eu quero que vocês pensem livre. O que seria essa bagagem para vocês? O que vocês estão carregando hoje que é pesado? O que tem na bolsa de vocês que é essencial, ou na vida? Algo que seja essencial, vocês não podem viver sem, vocês não cogitam a possibilidade. Na verdade, as pessoas veem você com essa bagagem. Então, pensando sobre isso, se você quiser anotar no papel, ou só traga a memória. Minha bagagem é uma história bonita, pode ser algo, não precisa ser algo pesado, mas pode ser algo que você traga com você. Se você conseguiu associar, mas até o final a gente vai falar sobre isso. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas 18.
nós vamos falar sobre alguém que estava carregando difícil para ele. Lucas 18, versículo 18, o jovem rico. Essa história ela é narrada em Lucas, Marcos e Mateus. Eu achei até interessante porque, assim, na Bíblia, quando algo é contado mais que 2 vezes, assim, é que tinham mais testemunhas, né? É algo verídico, tinha gente para falar aquilo que realmente aconteceu. E eu achei essa história muito, muito interessante para a gente falar sobre bagagem, para a gente trazer algumas aplicações para nós. Então, vamos ler do 18 até o 23, e aí depois nós continuamos. Certo homem, de posição, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Algumas coisas eu achei bem interessante de falar. Assim, eu não vou entrar no mérito assim do primeiro versículo, por exemplo, porque me chama de bom. Mas é porque aqui nas situações eles estavam tentando pegar Jesus, na verdade. Então, ele queria, de uma certa forma, pegar Jesus. Ele não estava tão inocente ali, que eu quero dizer. Ele estava astuto, ele sabia do que estava acontecendo. E aí, quando ele chegou a Jesus, ele talvez não fazia ideia do que... Porque ninguém que Jesus... Todas as vidas que Jesus passou foram transformadas. Todo mundo que teve um contato com Jesus, os discípulos, a mulher curada do fluxo de sangue, todos que chegavam até Jesus, era impossível sair da mesma pessoa, porque Jesus era tão, tão maravilhoso que era impossível a gente chegar até ele, como nós também chegamos até ele, e a gente não ter uma transformação, a gente não ter uma reação. Ele é transformador. Então, nessa ocasião, esse jovem chegou até Jesus com um fardo, mas ele achava que era um fardo leve. Ele falou assim, esse daqui, isso tudo eu faço já, né? Então vamos lá. Ele falou algumas coisas interessantes que eu captei aqui para o nosso estudo hoje. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho e honra teu pai e tua mãe. Essas leis eram extremamente importantes, né? Era um pré-requisito para ser um religioso, para ser alguém, e ele fazia. Então, algo que já se mostra que ele tentava ser um religioso. Ele já queria pelo menos chegar aos céus, mas pelo um caminho errado, de uma forma que considerado que era pelas obras dele, pelo mérito de tudo que ele fazia. E aí Jesus, maravilhoso, como sempre, né? Aí ele já sabia, Jesus olhou para ele e falou assim, então, venda, tudo isso eu tenho observado e faço desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus diz, uma coisa ainda lhe falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E depois vem e segue-me. O jovem, ele sabia o que era necessário. Agora ele já tinha certeza, Jesus já estava falando para ele, aquilo que ele talvez não tinha consciência, veio a consciência agora, neste momento. E aí, mas, ouvindo estas coisas, essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Interessante, né? Vamos pensar. Qual que era a bagagem que ele estava levando? Que aqui a gente trata como a riqueza, né? Todo mundo que vai falar sobre esse versículo normalmente usa a riqueza. E essa é a dificuldade do humano. Talvez
qual é a nossa riqueza? Porque aqui no caso, a riqueza dele era o dinheiro, mas vamos falar que o que estava mais importante aqui era a prioridade. Qual era a prioridade deste jovem? A prioridade dele não era negar as coisas que ele tinha e seguir Jesus. Ele tinha a escolha, mas a prioridade não era essa. Então, com essa dificuldade, ele não podia seguir Jesus com essa bagagem. Ele precisava aliviar essa bagagem. Ele precisava deixar essa bagagem. Então, como nós também, não tem como nós seguirmos Jesus com alguma bagagem, com outra prioridade. E eu queria, assim, que a gente pensasse qual é a bagagem que você está carregando? Qual é? Por isso que eu fiz essa pergunta no início, para a gente pensar, qual é a bagagem? O que a gente tem dado de importância? O que seria? Para alguns, essa bagagem pode ser o consumismo, que uma sociedade está impondo para nós. Você tem que ter, você tem que comprar, você tem que morar, você tem que ter a roupa da marca tal. Esse pode ser a nossa prioridade. Para nós mulheres, às vezes é difícil. Pode ser também o corpo ideal, que o padrão, a auto-beleza de padrão hoje é magra. Assim, na verdade, nós passamos, a sociedade sempre muda. Por isso que eu falo, qual que é a sua bagagem? Porque a bagagem, ela de tempos em tempos pode mudar. Porque, por exemplo, eu sou da época, que já não é muito tempo, né, mas assim, com 18 anos mais ou menos, o padrão de beleza era muito magra. Eu era muito magra, não porque, assim, a Constituição, tudo, mas exigia-se um padrão de beleza muito magro. E as minhas amigas era sempre, não, tem que cuidar, e assim, eu era referência. Eu falei, mas gente, eu não faço nada, mas... Então, isso era nos meus 18 anos. Hoje, mulheres mais cheinhas. Quanto mais, se você tem um peso acima do peso, tá tudo bem. Hoje, você é o que você quiser, o peso que você quiser. E aí, isso às vezes se torna peso agora. Porque antes era leve, era uma bagagem leve, não. E agora é pesado. Então, a sociedade está sempre mudando. As nossas bagagens podem mudar com o decorrer do tempo. Por isso, essas preocupações. O que é a prioridade? Qual que é a prioridade? Você correr atrás de um padrão de beleza que a sociedade põe? Será que isso vale a pena? Será que essa bagagem, para mim, está sendo pesada? Será que o quanto isso tem me atrapalhado, tem sido prioridade? Porque, assim, eu estou falando isso porque eu vejo jovens que poderiam estar fazendo um devocional enquanto está na academia. Está malhando músculo, mas dentro está oco. Não está se preenchendo daquilo que realmente fortifica, né? Que seria o espírito. Então, o que está sendo prioridade? Então, preocupar com isso. Outra coisa que pode ser uma bagagem para o mundo, que é difícil que a gente vê, é a submissão. Eu encontro muito isso, eu tenho reparado, conversado com muitas mulheres, isso não é para ser um peso, é para ser uma bênção, não é um fardo, não é uma bagagem pesada de levar. Pelo contrário, é uma necessaire que você aprendeu, que você põe só o essencial, você leva ela para onde você estiver. E ela vai ter ali só o necessário. Se você precisar de um curativo, tem um band-aid. Preciso de um remedinho. O remedinho é o dipirona, que serve para todas as coisas. Então, a submissão não é para ser um peso, uma bagagem difícil de levar. É um fardo. Nem é fardo, é uma coisa leve. E Deus instituiu sabendo que isso seria bom para nós. Então, pode ser uma bagagem. Para o mundo, isso está sendo uma bagagem pesada. Outras bagagens que a gente vai vendo, que a gente vai carregando sem perceber, é que as doenças, por exemplo, nós vamos começando a ter enfermidades e nós não vamos olhando para a doença como uma linguagem. E a psicoterapia, assim, me fugiu o nome, mas assim, a doença, ela não é um peso, assim, ela está te querendo dizer algo. E se nós olharmos para ela, nós podemos curar muitas coisas, né? Então, a gente pode olhar com um olhar de que o que ela está querendo dizer, o que eu estou carregando nessa bagagem que está me dizendo alguma coisa. E a gente olhando para isso, nós vamos conseguir decifrar. Porque, assim, quando o jovem rico chegou para Jesus, ele foi nomeando o que ele já fazia. Ele já tinha noção do que ele já estava fazendo, né?
Então, quando nós chegarmos até Jesus com o coração humilde, com o coração transformado, com o coração aquebrantado, que é aquilo que realmente a gente não consegue transformar, aquilo que a gente tem dificuldade, aquela bagagem que a gente está carregando pela o que foi construído em nós, pela nossa história, por tudo que nós passamos, a gente vai ser sincero com Jesus. E aí Jesus, ele vai só mostrar aquilo que é necessário e falar assim, ó, e vem me seguir. Você deixou isso, eu vou transformar a sua vida e vai ficar leve. Então, assim, às vezes a gente vê as bagagens que a gente vai carregando e nós não olhamos para ela e falamos assim, não, isso não preciso levar, esse fardo não é meu, isso é a sociedade que está pondo, isso não é da vontade de Deus. Então, quando a gente olhar para essas bagagens, a gente olha para isso. Então, assim, tem outras bagagens, tantas outras, né? Eu pensei, por exemplo, a depressão. A depressão hoje tem sido uma doença que tem atingido muitos os nossos irmãos, muitas pessoas que a gente ama, e a depressão é excesso de passado. Como a Leila falou, né? O passado não é um lugar de permanência, não é de residência. A gente passa por ele, a gente visita, mas ele não é para a gente ficar presente. Mas é uma dificuldade, ele é uma bagagem que a gente traz. Nós não podemos anular o passado jamais, porque nós somos quem somos, porque a gente viveu o que viveu, a nossa história está lá, nós construímos isso. Mas nós precisamos acolher esse fardo que nós carregamos, é difícil, é duro, é uma doença verídica, é químico ao nosso organismo, mas nós podemos, assim, tornar essa bagagem um pouco mais leve. Buscar recursos, buscar oração, buscar médicos, a gente precisa de tratamento, existe, Deus criou, mas pode ser uma bagagem pesada, e é uma bagagem que nós podemos aliviar com os nossos irmãos. Tá difícil, você está triste, reconhece que realmente está passando por isso, então busque ajuda e não fique nela, porque a sua bagagem não precisa ser tão pesada assim. Jesus veio para te libertar, Jesus veio para aliviar as bagagens. Nós vamos falar mais sobre isso. A ansiedade é excesso de futuro. Então, se você está carregando, se na tua malinha, a hora que eu pedi para você pensar, o que você está carregando nessa bagagem, que coisas você está pondo nessa bagagem, a ansiedade é excesso de futuro. Então, a gente não precisa carregar um fardo do futuro. Se a gente não vai usar ele agora, sacie-se. Em Filipenses fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes que tudo seja conhecido em vossas petições. Então, deixe com Jesus, entregue para ele, faça isso, tente aliviar a sua bagagem. Para cada nomeação que eu pus de bagagem aqui, cada situação que eu fui colocando, existem versículos, e ele rebate, assim, ele acalenta nosso corpo, nosso coração, ele vem para nos acalmar. O presente, por exemplo, tem pessoas que vivem só o presente. Não, daqui eu não vou levar nada, daqui eu não vou fazer nada, não, vou viver o presente. E aí se esquece que nós não somos moradores dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. A gente não é do presente aqui, a gente vive o presente com as coisas que Deus nos deu, mas pensando nos céus. Então não é condizente para um cristão viver o presente aqui e o agora. Não, amanhã Deus, realmente, em Tiago fala que o dia de amanhã a gente não sabe. Jesus pode voltar como um ladrão, a vinda dele, né? A gente não sabe a hora. Mas o viver aqui agora é viver dando graças a Deus. Mulheres que já foram transformadas aliviam suas bagagens no hoje, porque elas sabem viver contente com o hoje, não vive ansiosa pelo dia de amanhã, mas não como o mundo vive o presente, se esquecendo que, o amanhã Deus sabe. Mas não é para viver loucamente, é para viver puramente para o Espírito de Deus, para adorar somente a Ele. Então, nosso presente é para isso. Nós estamos aqui para isso. E com isso, eu queria que vocês pensassem, qual é a sua bagagem? O que você está carregando, assim, que tem dificultado? Que às vezes você olha e fala assim, nossa, isso tem sido muito difícil para mim ainda. Eu falo porque são 20 anos que eu estou me convertendo, estou em trabalho, estou em obra sempre, mas quando a gente chega até Jesus e fala assim, esse fardo está pesado, ele faz a gente olhar para esse fardo e falar assim, então vamos aliviar? Vamos tentar recursos para isso? Então, uma das coisas que eu gostaria que vocês pensassem hoje é que com Jesus na nossa vida,
ele faz as nossas bagagens serem mais leves. É impossível, até conta-se uma história que um casal estavam no casamento, na celebração, e a noiva está no altar esperando o noivo, e ela está toda linda, maravilhosa, e aí ela vê o noivo entrando. Mas na hora que ela olha o noivo, ela vê ele todo pesado, cheio de coisas, carregando angústia, muita coisa ruim da família, ele carregando uma história toda pesada, e cada parte do corpo dele tinha coisas, escrita alguma coisa, tristeza, angústia, raiva, rancor, e aí ele foi se aproximando do altar, e quando ele olhou ela, ele falou, nossa, ela é linda, mas ela tá cheia de bagagem, bem de coisas, e aí nela estava escrito, e ele olhou para ela e falou assim, nossa, de longe ele olhou e falou assim, a minha noiva, achei a mulher que vai aliviar todas as minhas bagagens, tudo isso que eu carrego, a hora que eu chegar no altar, ela vai tirar tudo isso de mim. E ela olhou para ele, vendo ele carregando tudo aquilo, quando ele chegou mais perto e falou, nossa, achei o homem que vai aliviar todas as minhas bagagens. E aí ele olhou para ela e ela estava toda escrita, angústia, raiva, tristeza, família e tudo aquilo. E aí ele olhou, assustou, falou, nossa, mas ela estava tão linda, achei que ela ia me aliviar, e ela olhando para ele, achou que ele ia aliviar, e aí a hora que o cerimonialista falou, pode beijar a noiva, eles não conseguiam se beijar, porque tinha tanta bagagem entre eles, que eles não conseguiam se aproximar. E ele falou, não, mas eu quero, e ela, não, eu não consigo. Então, quando existe muita bagagem que a gente traga para um relacionamento, nesse caso conjugal, fica distante, o casal fica distante, eles não conseguem se aproximar. E isso é a mesma coisa com Deus. Quando a gente carrega muita bagagem, a gente traz muitas coisas do nosso passado, nosso histórico religioso, na onde eu congregava era assim, eu entendi assim, ou o meu relacionamento com Deus sempre foi assim, eu não preciso orar todo dia, eu não tenho comunhão com os irmãos, tá bom assim, a gente não consegue se aproximar de Jesus, a gente não consegue ter relacionamento com Deus, porque tem muita bagagem, e essa bagagem, ao invés de ser leve, uma coisa que era para ser transformada, é para ficar atrás. Quando está entre nós e Deus, a gente não consegue ter essa comunhão. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso. Que bagagem que você está carregando que está te impedindo de ter esse relacionamento íntimo com Deus? Que está te atrapalhando de ter esse relacionamento completo com Deus? Porque aqui no Jovem Rico era a riqueza. Na verdade, a gente pode trocar essa riqueza, a gente pode trazer para nós, né? Na verdade, a riqueza era a prioridade dele. Então, o que está sendo prioridade na sua vida? Eu falo por mim que, assim, eu ouvi a irmã cantando, acho que é Lidiane, mas ela, assim, que voz doce. Que, assim, aí eu pus a câmera para ver ela, assim, um olhar doce, um olhar sereno, e assim, eu admiro, porque, assim, é um olhar, é o tom de voz que eu estou tentando atingir, porque é uma dificuldade minha, eu falo, é uma coisa que eu estou falando, esse fardo é uma coisa que eu nasci assim, vou morrer assim, não sou a Gabriela, não, isso é o que está me impedindo de chegar mais próximo de Jesus, das pessoas verem Jesus de mim, então é isso que eu quero ser transformado, é isso que eu não quero ter essa bagagem que me atrapalha de chegar até Jesus, não, eu quero estar aqui com ele. Então, eu olho para mim e falo assim, qual é a minha bagagem? A minha bagagem é essa bagagem que a mulher pode fazer tudo, que ela impõe com a voz, que ela faz acontecer, que ela é líder. E eu falei assim, mas eu quero atingir isso, eu quero ser igual a Jesus, eu quero ter a humildade de Jesus, eu quero chegar até isso. Então, tudo que nos atrapalha, que seja riquezas, que seja padrões de beleza, que seja tristeza, angústia, ansiedade, eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. Até porque, até para algumas pessoas, quando a gente fala que, eu, por exemplo, falo que eu preciso mudar muito, transformar, e principalmente essa questão de como eu falo, tal, e aí a pessoa fala assim, nossa, Andréia, mas você não acha que, tipo, para alguns, não, você não precisa mudar, ou missão impossível, como alguém pode ser, eu falo assim, olha, a Bíblia fala, em todos os momentos,
que Jesus pode transformar. Onde ele passa, ele transforma. Lá em 1 João 5,3, ele fala que os mandamentos de Jesus Deus é amor, e que os mandamentos dele não são penosos para que não se possa cumprir. E ele pede para que a gente seja manso, humilde de coração, e se a minha fala não transparece isso, eu preciso transformar. É minha necessidade. Então, eu deixo isso como algo extremamente importante, né? Que até porque também, lá em Romanos fala que nós não somos mais escravos do pecado, em Romanos 6,6. Eu já não sou mais escravo disso, eu não preciso disso, eu sou livre. E Jesus não é tão transformador que ele nos liberta de todos os riscos que nós temos de carregar bagagens. Para terminar, eu gostaria que a gente lesse agora, continuasse aí em Lucas 18, no versículo 29, que aí continua, Jesus continua nesse tema. Esse capítulo inteiro é muito interessante, porque se a gente lê ele inteiro, ele é continuidade. Mas eu queria deixar para a gente pensar no versículo 29, no 18, 29, que aí Pedro pergunta, eles começam a questionar, né? Então, quem vai para o céu? O que precisa ser feito? Mas é porque eles entraram numa angústia, né? Será que eu vou entrar? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Porque as pessoas estão com corações totalmente libertos, corações abertos para ser transformados, eles se atentam ao que é necessidade. A gente busca, né? Aquele que tem sede e fome da justiça, né? Ele tem necessidade de melhorar. Então, eles ficaram preocupados com isso, mas aí Jesus, ele vem para acalmar eles, e no versículo 29, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Vê que a prioridade mudou? Então, assim, quando a gente tem a prioridade de servir a Deus como o máximo da prioridade, a nossa bagagem fica mais leve. Não é pesado servir a Jesus, não é difícil, como muitos dizem. Não tem, essa bagagem é tão leve. Nós já recebemos um privilégio. E uma coisa interessante que eu gostaria que vocês pensassem também, é que, por exemplo, vocês não vão para a praia e levam um casaco de couro. Não conheço ninguém. Assim, um casaco já aconteceu de levar, e foi o que salvou, porque choveu a praia inteira, tinha aquele casaco, aquele moletom. Mas ninguém leva um casaco de pele para uma praia. Como ninguém vai para o sul, eu tenho ideia disso, e não vou levar uma roupa leve, não vou de camiseta. Porque não condiz a bagagem que eu vou, para a viagem que eu vou. Não condiz para aquilo que eu fui instruída, que era necessidade. Então é a mesma coisa, não condiz o cristão encher uma bagagem que vai para o céu com a roupa que não é para aquele local. Se a gente vai cidadãos do céu, nossa terra não é essa, a gente já está pensando lá no céu. Se essa é a prioridade, então o que você está colocando na mala? Porque você não vai entrar no céu se você estiver fazendo. Você não vai para o sul com a roupa regatinha achando que vai servir lá. Não vai, você vai passar frio. Então é a mesma coisa. Se você está indo para o céu com a bagagem errada, provavelmente você não vai chegar no lugar correto. Você vai ter necessidade de trocar uma roupa nova, comprar uma roupa nova. Então, por que não começar a fazer isso agora? Porque no céu não vai entrar com essa bagagem. É impossível realmente você tentar levar essa bagagem achando que vai conseguir, não vai. Porque Jesus ele é eterno, ele é misericordioso, Deus, né, misericordioso, eterno, ele é bondoso, mas ele deixa bem claro, né, que a vida eterna são para aqueles que obedecem. Então, pensem a respeito disso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, podem ficar à vontade, mas eu gostaria que vocês pensassem em Mateus 18, 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois o meu jugo é manso e suave e é eterno, né? É isso aqui, esse mandamento. Uma coisa interessante, tentem também, quando pensarem em aliviar bagagem, nós não estamos sozinhos para carregar a nossa bagagem. Jesus instituiu uma família, instituiu um reino. Então, se a sua bagagem estiver pesada, pense nas irmãs, pense em alguém, porque quando
você vai no supermercado, está carregando alguém vê você carregando alguma coisa muito pesada e oferece ajuda. Aí, não precisa, não, tudo bem, não. E você tá lá, né? Você tá caindo. Não, mas, gente, se a ajuda apareceu, aceite. Jesus, às vezes, mandando a pessoa para te ajudar. Então, assim, se a sua bagagem estiver pesada, e às vezes já aconteceu também, que às vezes eu ia fazer compra, eu morava com a Raíssa, e a gente ia fazer compra e a gente punha tudo numa sacola de supermercado de tecido, que aí era mais resistente, a gente punha tudo, só que uma segurava uma alça e a outra segurava a outra. Então, em determinado tempo, a gente trocava de mão, cada uma pegava uma mão. Isso aliviou a bagagem. E a gente chegava em casa feliz, ninguém sobrecarregou, todo mundo ajudou. Então, se a sua bagagem às vezes estiver muito pesada, pede ajuda. Talvez essa ajuda está aí para te ajudar e às vezes nem sabe que você está carregando um fardo pesado demais, a sua dificuldade que às vezes está atrapalhando você de ter esse relacionamento com Deus, que está pesado, e ela está aí para te ajudar. Tá bom? Fiquem com Deus. Algum comentário? Pode ficar à vontade, alguma pergunta também.